Olá, hoje eu vou falar sobre a 12ª sentença em face do Estado brasileiro, emitida pela Corte Interamericana, e a 11ª condenação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi condenado em 11 casos, num deles o Brasil foi absolvido, e nessa 11ª condenação nós falamos do caso Pimenta Salles versus Brasil. Esse caso se relaciona a falhas judiciais, sobre a investigação da morte violenta da pessoa de Gabriel Salles Pimenta, a vítima Gabriel Salles Pimenta, um advogado, defensor de direitos humanos, sindicalista, que foi assassinado em 1982, em julho de 1982. Ele era um advogado, ativista social, que lutava por reforma agrária, que passou a advogar a causa de poceiros, de pessoas que viviam em terras no interior do Pará, terras que foram reivindicadas por pessoas que apareceram lá no início dos anos 80 se dizendo donos daquela terra. Os poceiros estavam lá havia vários anos e foi concedida uma medida de reintegração de posse contra esses poceiros. Diante disso, o Gabriel Salles Pimenta foi contratado por esses trabalhadores rurais para advogar a causa deles e passou a intervir no processo, a protocolar recursos, medidas de defesa, e em razão disso conseguiu reverter a ação possessória, conseguiu reverter a reintegração de posse que havia sido deferida contra esses trabalhadores rurais. Portanto, Gabriel Salles Pimenta conseguiu fazer com que esses trabalhadores permanecessem na terra em que eles se encontravam, na terra em que eles trabalhavam e tudo mais. Em razão disso, esses se dizentes proprietários, essas pessoas que estavam reivindicando a terra ali nesse conflito, ficaram muito desgostosas com o trabalho do advogado, do ativista de direitos humanos, e passaram a ameaçá-lo, passaram a persegui-lo. Ele notificou essas ameaças que passou a receber ao Estado e, apesar disso, infelizmente, o Estado não ofertou a proteção devida a ele, a sua integridade pessoal, a sua integridade física, e em julho de 1982 ele foi assassinado, ele foi morto num contexto de violência relacionada às demandas por terra e à reforma agrária no Brasil. Então a Corte Interamericana reconheceu que existe uma violência sistemática, uma violência generalizada no Brasil contra os ativistas, contra os defensores de direitos humanos, contra os defensores da reforma agrária. Para além disso, o processo penal, as investigações sobre esse homicídio não andaram de maneira adequada. O processo andou de maneira claudicante, as investigações não foram desenvolvidas do modo mais correto possível, muitas diligências não foram feitas, diversas testemunhas não foram ouvidas, atos processuais não foram praticados no tempo correto, e em razão disso tudo, a persecução penal, o processo judicial, houve denúncia, houve recebimento da denúncia, depois de muitas dificuldades, e o processo foi finalizado em 2006, em razão do reconhecimento do decurso da prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, o processo demorou tanto lá desde 1982 até 2006 que o responsável pela morte não foi punido em razão da prescrição. Então a Corte reconheceu que o processo não se desenvolveu com devida diligência, sobretudo uma diligência reforçada, que deve ser observada quando falamos de defensores de direitos humanos, mas ao contrário, houve negligência dos operadores judiciais, circunstância que permitiu, segundo a Corte Interamericana, a configuração de uma situação de absoluta impunidade, ou seja, que permitiu o reconhecimento da prescrição. Além do processo criminal que se mostrou inefetivo, um dos irmãos da vítima, do advogado falecido, apresentou uma reclamação perante o CNJ por excesso de prazo, alegando a morosidade na tramitação do processo penal, e o CNJ simplesmente arquivou essa reclamação administrativa. Além disso, a mãe do Gabriel Salles Pimenta ajuizou uma demanda de indenização por danos morais contra o Estado do Pará. Em primeiro grau foi julgada procedente a ação, mas em segundo grau o Tribunal de Justiça do Pará determinou a exclusão da responsabilidade estatal e não aceitou o pedido de pagamento de indenização. Portanto, a impunidade reinou, em sentido amplo. No âmbito penal não houve uma resposta, no âmbito administrativo tampouco, e também no âmbito civil nada foi deferido em prol das vítimas, dos familiares da vítima. E a Corte reconheceu diversas falhas processuais, a ausência da identificação e análise do contexto maior que envolveu esse homicídio, o contexto
da defesa dos direitos humanos dos trabalhadores rurais, falta de adoção de medidas para a proteção das testemunhas, as testemunhas que eram trabalhadores rurais que presenciaram o crime não foram ouvidas e tampouco foram protegidas, também estavam debaixo de ameaças, não foram investigadas outras circunstâncias que poderiam levar ao desvinde desse homicídio. A investigação foi tão mal feita que um dos autores denunciados também foi absolvido por falta de provas. Falta de medidas processuais suficientes para assegurar o comparecimento de um dos denunciados. Diversas delongas processuais. O processo penal, por alguns anos, ficou parado porque foi remetido a uma então recém-criada vara agrária que não tinha competência criminal, mas o processo foi enviado para ela e ela não diligenciou, não fez o processo andar para frente e, portanto, o processo teve que retornar anos depois para a vara criminal e, nesse período todo, a marcha processual não avançou. Então, diante de tudo isso, a Corte reconheceu as diversas falhas. No caso, foram emitidas as seguintes ordens ao Estado brasileiro. Primeiro, a criação por parte do Estado brasileiro de um grupo de trabalho com a finalidade de identificar as causas e as circunstâncias geradoras dessa impunidade, né? E também esse grupo de trabalho deve apresentar propostas para sanar esses problemas. Aqui eu faço uma crítica, porque eu acho que a Corte Interamericana não andou bem, não atendeu o pedido formulado pela Comissão Interamericana e pelos representantes das vítimas, que queriam que a investigação criminal fosse reaberta e fosse desconsiderada a prescrição penal. Mas a Corte não respondeu a esse pedido e só deferiu a criação, né, só ordenou ao Estado a criação desse grupo de trabalho, que não me parece ser lá muito efetivo, mas foi o que a Corte determinou. Também determinou a adoção de medidas de reabilitação, para que o Estado brasileiro brinde, né, oferte tratamento psicológico ou psiquiátrico aos familiares da vítima. Determinou também a implantação de medidas de satisfação, publicação da sentença, a nomeação de uma praça em homenagem à vítima Gabriel Salles Pimenta, um ato de reconhecimento de responsabilidade internacional, feito com autoridades nacionais e autoridades estaduais, isso tudo, né, a ser dialogado e a ser combinado com os familiares da vítima, e também que esse ato seja transmitido em rede de televisão aberta, de alcance nacional, né, e também nas redes sociais dos órgãos públicos do Estado do Pará para, né, a título de medida de satisfação, reparar a imagem pública da vítima Gabriel Salles Pimenta. Também, como garantias de não repetição, ordenou ao Estado brasileiro que crie um protocolo nacional de devida diligência para investigação dos delitos contra as pessoas defensoras de direitos humanos, uma medida bastante interessante. Determinou também a criação de uma política nacional para a proteção das pessoas defensoras de direitos humanos e também de um mecanismo, aqui sim está uma medida muito interessante, eu acho que é a grande novidade, determinou ao Estado brasileiro a elaboração, a criação de um mecanismo para a reabertura de processos judiciais em razão de sentenças da Corte Interamericana. Então, infelizmente, essa medida não vai valer para esse caso específico, mas pode valer para outros casos. Ou seja, o Brasil agora, como uma medida de não repetição, uma garantia de não repetição, está obrigado, não sei se vai cumprir, principalmente com o Congresso Nacional que se avizinha, que não parece ser muito afeito às questões de direitos humanos, mas, de qualquer maneira, o Brasil vai ter esse débito internacional, interamericano, no sentido de criar um mecanismo para que os casos que tenham gerado condenação do Brasil possam ser reabertos. E acredito eu, inclusive, né, ultrapassando os obstáculos processuais, como a prescrição, a anistia, a prescrição, outros obstáculos. Que é uma medida bastante interessante, apesar de não resolver o nosso caso aqui concreto, pode resolver outros casos futuros. E o Estado deve revisar e adequar seus mecanismos existentes, em particular o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, para que, né, ao ser revisto, ao ser adequado esse procedimento com um orçamento compatível com as necessidades do Estado brasileiro, esse programa funcione de maneira adequada. Por fim, como indenizações compensatórias para a mãe da vítima, a título de danos materiais, foi reconhecido o valor de $20 mil, para o irmão que atuou diretamente no caso, $30 mil, e para os demais irmãos, $10 mil. Isso em relação aos danos materiais, não estou falando de danos morais. E a título de danos morais, $50 mil para a mãe. Então a mãe, a título de danos materiais, vai receber $20 mil e danos morais $50 mil, $70 mil no total. Então vejo que são valores aqui bastante expressivos. E os estándares fixados pela Corte Interamericana nesse caso são: em casos de privação da vida, é muito importante que os estados identifiquem, investiguem efetivamente e eventualmente sancionem os responsáveis pelas violações de direitos humanos.
Também reconheceu que, apesar de a obrigação de investigar ser uma obrigação de meio e não resultado, a persecução penal deve ser séria, objetiva e efetiva, com vistas a buscar a verdade e a punição, ou seja, o dever de investigar envolve, como eu já falei em outros casos aqui, em outros vídeos, a obrigação de persecução penal, de punição, né, de buscar a punição, e também a obrigação de buscar a verdade, de trazer uma versão que se aproxime da verdade para os familiares da vítima. Outro standard é o de que, ante indícios ou alegações de que um crime tenha sido praticado contra um defensor de direitos humanos, em razão da sua atividade de defesa dos direitos humanos, diante de qualquer indício nesse sentido, ou de qualquer alegação nesse sentido, o Estado brasileiro, as autoridades investigadoras devem ter em consideração o contexto dos fatos e as atividades desenvolvidas pela vítima para identificar se algum interesse foi ferido pelas atividades desenvolvidas pela vítima. Olha que interessante. Então, diante se as autoridades vislumbrarem a possibilidade de que um crime tenha essa motivação, eles devem esgotar essa linha de investigação a respeito da defesa dos direitos humanos. Ou seja, a morte de um defensor dos direitos humanos possivelmente foi causada pela sua atividade de proteção aos direitos humanos, que incomoda muita gente, que fere interesses. Também a Corte reconheceu que existe um dever especial de proteção aos defensores de direitos humanos, que exige a adoção de ações específicas, ações peculiares, ações redobradas em prol desses ativistas de direitos humanos, como documentar a atividade da pessoa defensora dos direitos humanos, verificar o seu papel na comunidade, a agenda que desenvolvia, a região onde desenvolvia seu trabalho e quais interesses foram afetados. Também a Corte reconheceu que a violência contra pessoas defensoras de direitos humanos tem um efeito não apenas individual, não apenas que envolver os familiares da vítima, mas um efeito social. Existe o chilling effect, ou seja, quando esses delitos acontecem, e principalmente quando permanecem impunes, eles têm um efeito silenciador, um efeito de constrangimento, um efeito de provocar medo, provocar tensão em todas as pessoas que defendem os direitos humanos. Então, nesse sentido, são particularmente graves esses fatos, né? Porque tem esse efeito coletivo. A Corte também reconheceu que a prescrição da pretensão punitiva pode ser gerada por meio de uma série de ações e omissões estatais, né? E que muitas vezes elas não resultam apenas de um trâmite normal e diligente do processo penal. A Corte reconheceu também que o processo e, sobretudo, o processo penal deve se desenrolar num prazo razoável, e esse prazo razoável deve ser avaliado em cada situação, à luz de cada caso concreto, levando em consideração 4 parâmetros: a complexidade do assunto, a atividade processual do interessado, a conduta das autoridades judiciais e o impacto causado na situação jurídica da suposta vítima. Ou seja, deve ser verificado qual que é o direito que foi vulnerado, qual que é o direito que foi violado. E quanto mais grave for esse direito, mais rápido tem que andar o processo. Então, esses 4 fatores: a complexidade do assunto, a atividade do interessado, a atividade das pessoas interessadas, né, se elas procrastinaram ou não, colaboraram com a celeridade da investigação e do processo, a conduta das autoridades judiciais, se foi uma conduta proativa e diligente, e o impacto causado na situação jurídica. Qual foi o direito violado, qual foi a situação das vítimas diante dessa morosidade, diante da demora do processo, da finalização do processo, da conclusão do processo. Então, diante disso, são essas observações que eu faço. Recomendo fortemente a leitura desse novo precedente brasileiro, né, interamericano, e agradeço a atenção. Obrigado.